Bom dia a todos, muito obrigada por estarem connosco. As WOT regressam, tivemos a pausa de um mês, foi aqui um bocadinho a ressaca das festas e, portanto, regressamos agora para uma nova WOT e regressamos com dois convidados muito especiais que nos são muito próximos, e que nós hoje queremos conversar um pouco sobre os temas da sustentabilidade, do design saudável, da ESG, tudo coisas que estão cada vez mais na pauta do dia. Então, tenho comigo, além da minha parceira Wanda, como é lógico, o Jorge Claro, que é especialista em sustentabilidade, ESG, e tem passado aqui pela direção hoteleira também, e a Marta Ribas, que também ligada à hotelaria e não só, mas como especialista de design de espaços saudáveis. Ora, já se prevê que hoje a conversa seja muito saudável e sustentável e, portanto, eu não querendo me alongar mais, passo a palavra à Wanda e depois à Marta e ao Jorge para uma pequena apresentação. Wanda. Eu não tenho muito a dizer, nem quero alongar. Uma vez mais agradeço a vossa presença. São dois temas que esperemos que num futuro próximo se comece realmente a trazer mais para cima da mesa e que comecemos, de alguma forma, a consciencializar mais quem nos acompanha neste mercado de trabalho. Marta, queres falar um pouco sobre ti? Uhum. Olá, bom dia, um prazer estar convosco hoje. Acho que é muito importante falar destes dois temas integrados, não? Porque atualmente tenho a sensação que ainda estão um pouquinho fragmentados e há especialistas muito diferenciados e é normal porque são dois temas bastante relevantes e têm muita complexidade, mas para mim é muito importante dar visibilidade a estes temas de uma forma holística e aplicada a projetos reais, não? Não é um tema só teórico ou estratégias que estejam fora da realidade ou do projetos que estão agora a ser desenvolvidos, não? O tema para mim é eu tenho experiência de mais de 25 anos transformando espaços. Comecei na área de projetos e espaços comerciais e é aí onde nasceu o design aplicado como a neurociência. E é muito importante também falar do design baseado na evidência, não? Muitas vezes, ah, há 20, 30 anos, estávamos a desenhar sobre intuições, não? O que é melhor para este projeto ou outro, mas agora temos muita informação, muitos papers, muitos estudos, investigações que confirmam o que está a impactar a saúde do ser humano e é importante trazer todo este conhecimento nos projetos de design, não? Já seja de hospitalidade, de clínicas, saúde, residências, espaços de trabalho, etc, etc. Então, para mim é muito importante fazer esta integração, não? Da ciência, design, tecnologia, consciência ambiental, não? E também vamos a falar hoje do ESG, não? A parte como trazer este negócio, não? Com sustentabilidade e impacto social. Obrigada, Marta. Obrigada, Marta. Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. Portanto, com muito gosto que estou. Espero poder contribuir aqui para esta reflexão, não é? E para este tema que vocês aqui colocaram aqui na mesa. A nível profissional, de alguns anos, a nível da direção hoteleira de vários hotéis, portanto, exerci essa função durante alguns anos. Permite aqui ter algum conhecimento bastante aprofundado da realidade hoteleira, não é? Portanto, e que continuo a acompanhar noutras funções, que exerce aqui também a função de consultor de projetos na área de certificação e sustentabilidade para uma marca que é a Biosfera. Portanto, tem sido isto aqui o meu percurso. Acho que este tema é realmente muito importante e como a Marta partilho perfeitamente daquilo que a Marta disse. Atualmente é necessário termos aqui esta visão holística, portanto, e olharmos para esta questão da sustentabilidade e do design e dos espaços, não é, de uma forma diferente, não é? Portanto, como ela diz e muito bem, portanto, encontram-se, são questões que estão muito fragmentadas ou que estão em sentidos muitas vezes opostos.
Portanto, nós temos que olhar para esta questão de uma forma integrada, não é? Portanto, podemos olhar para a sustentabilidade do ponto de vista de uma forma positiva, o que pode contribuir de uma forma positiva para o espaço, não é? Portanto, e não o contrário, não é? Muitas vezes nós olhamos, pensamos à primeira vista, quando pensamos em sustentabilidade, pensamos que sustentabilidade não vai contra o design, vai contra o conforto, vai contra, não é? Portanto, e não pode ser, não é? Portanto, nada disso, não é? Portanto, antes pelo contrário, não é? Deve poder contribuir sim, de uma forma mais positiva depois com outros ganhos, não é? Mas de uma forma positiva para o espaço e para o design. Sim. Ó Jorge, já Obrigada, te Jorge. começaste a adiantar. Pronto. E isso era uma coisa que eu tinha aqui, e desculpa, Wanda, interpelei aqui um bocadinho a situação, mas tu pegaste aí num tema que nós temos aqui muito premente e gostávamos muito de ter ouvido a tua opinião. E tu, como já a lançaste, eu vou pegar nele, que é essa coisa dos edifícios serem sustentáveis. Podem ou não ser sustentáveis e confortáveis para as pessoas? Porque tu falaste aí um bocadinho sobre esse tema e na realidade parece que existe um bocadinho a ideia de que, não sei, isto é geral, não é? E seguindo aí a tua ideia, se é sustentável é porque nós cortamos tudo, não podemos usar muito água, não temos que fazer muita eficiência aqui, ali, acolá, fazer cortes aqui, rarará, para ser sustentável. Entretanto, depois chega ao fim e se calhar é muito sustentável, mas depois e é confortável, tem conforto para as pessoas, pode ser sustentável e bonito, que depois a Marta vai nos dizer se também pode, não é? E como é que isto pode funcionar? É possível ou é uma utopia? Ou é uma coisa e não é outra? Como é que funciona? Antes de passar a palavra, Jorge, deixa-me só fazer Sim, uma pergunta, ainda para parafrasear. É realmente o cortar ou é tornar mais consciente? são as duas coisas, Wanda. São as duas coisas. Por um lado, tem que se otimizar, não é? Como é óbvio, portanto, a nível de tanto a sustentabilidade ou qualquer implementação de uma estratégia de sustentabilidade visa a otimização dos recursos, não é? Para isso, nós temos que gastar menos, não é? Como é óbvio, gastar menos energia, gastar menos água, gastar menos, não é? Portanto, isto a nível do ponto de vista ambiental, e só estamos a falar do ponto de vista ambiental, ok? Porque depois há outras questões, sem ser a parte ambiental. Temos que otimizar aqui estes recursos, portanto, reduzindo, né? Estabelecendo metas de redução, ou monitorizando com indicadores que são estabelecidos, melhor dizendo. Estas metas de redução e esta otimização não deve nunca colocar em causa qualquer conforto ou qualidade de serviço ao cliente. Nunca. Uma estratégia bem definida, bem montada, bem pensada, bem planeada, portanto, mesmo a nível da construção dos espaços, do seu próprio design, dos materiais que são utilizados, da tecnologia e dos equipamentos que poderão ser colocados nesses mesmos espaços, etc. É possível hoje em dia essa otimização de recursos, ou, não é? Portanto, reduzindo os gastos, não é? De uma forma direta, sem colocar em causa qualquer tipo de conforto ou qualquer tipo de serviço ao cliente. Agora, se isso faz parte da estratégia do investidor ou do gestor, muitas vezes não. Estamos cá nós para agitar as águas para que seja, não é? Exatamente. Agora, por isso é que é preciso a consciência, não é? Certo. Agora, eu tentei trabalhar com várias empresas que, felizmente, os projetos são pensados de raiz, desde Uhum. o início com este cariz da sustentabilidade. E isso determina tudo. Ao contrário daquilo que, quando se pensa numa estratégia ou de desenvolvimento num determinado projeto em que o foco é aqui única e exclusivamente aqui o retorno de investimento ou a rentabilidade no mais curto prazo, pois pronto, é outra questão. E que não tem Certo. nada a ver. Começámos por há pouco a apresentar a Marta como especialista de design saudável. Se calhar, Marta, vou-te pedir para explicar um bocadinho o que é que realmente é o ser especialista de um design saudável. O que é um design saudável? Ok. Antes de responderte, queria também dizer em relação ao tema das estratégias sustentáveis,
que muitas vezes são reduzir, não? Energias ou materiais. No meu setor também tivemos um conceito que a OMS, não? Sim. Realizou, não? Finais do século XX, não? 1983, 84, a OMS confirmou o síndrome do edifício doente, Uhum. quando nos espaços de trabalho começaram a fazer muitas estratégias de eficiência energética, não? É um tema também muito interessante em relação ao tema da eficiência, sustentabilidade e o impacto na saúde do utilizador, não? Do usuário do espaço. E eu acho que temos, muitas vezes por isso está fragmentado, vamos, não? Em contra, não? E também fiz alguma formação em temas de materiais saudáveis e sustentabilidade para ver como podemos, não? Como o Jorge e eu podemos trabalhar mais juntos nessa criação de estratégias para ajudar os edifícios, não? Para fazer esta integração de uma forma mais holística. Começo a responder-te a pergunta, Wanda. O nosso foco sempre é a saúde da pessoa que está dentro do edifício e a relação que tem a pessoa com o entorno, porque o entorno forma parte da nossa vida, não? Estamos 90% de tempo da nossa vida dentro de edifícios e estes edifícios estão a impactar em termos da saúde mental, emocional, física, espiritual, etc, etc. Então, é importante conhecer este impacto com todas as suas capas, não? E dimensões, porque há muitas. Essa vivência pode mudar com aspectos muito, muito pequenos, não? E muito invisíveis, não? Que vocês falavam também, não? Da a invisibilidade do impacto que tem no entorno na nossa saúde. Quando falamos do spa, não? E quando vamos, por exemplo, a um hotel e queremos fazer uma massagem ou um tratamento ou qualquer coisa, o nosso sistema nervoso sabe, o corpo sabe antes que a nossa mente o que está a acontecer aí, não? Estamos a decodificar o impacto do nosso entorno a um nível muito, muito, muito sutil. Temos muitos radares, não? E interpretamos se o impacto desse ambiente, da forma inconsciente, nós não sabemos conscientemente, antes de receber aquele terapeuta, não? Ou antes de receber qualquer interação com alguma pessoa. Então, nós sabemos inconscientemente se um espaço é seguro, saudável, pode criar um entorno de autorregulação, não? Da regeneração. Se eu não posso estar tranquilo e relaxado num espaço, tu já podes fazer qualquer tratamento. Por exemplo, não? Para pôr um exemplo real, se eu tenho alergia ao bolor, por exemplo, eu posso estar num espaço muito bonito, muito relaxante, relaxante com velas, aromaterapia, mas o meu sistema nervoso e eu vou estar estressado. O ritmo respiratório vai ser mais estressado, a minha cabeça vai começar a estar ativado. Claro, a resposta do corpo não podemos mudar se o entorno não é passivo ou regenerativo. Marta, de uma forma geral, quando preparas um espaço, já existem as pessoas, ainda não existe às vezes as equipas, porque estás a trabalhar no antes, não é? Então, quais são os pontos por onde começas? O que é que efetivamente procuras? Será o som, parte da iluminação, é o quê? Nós chamamos de indicadores da saúde. Parte mais de negócio, falamos da KPIs, não? Key Performance Indicators. Eu falo da Health Performance Indicators. Então, estas métricas são, primeiro, number one, the one and only, a qualidade do ar. A qualidade do ar ambiental. Porque eu sempre digo, num dia, o corpo humano se nutre de 1 quilogramo de comida, 2 litros de água, mas estamos a consumir 10.500 litros do ar cada dia.
Então, nós podemos estar dias, semanas sem comer, beber, mas quanto podemos estar sem respirar, não? Pois talvez, eu não sou muito boa com a apneia, não? Mas talvez menos de um minuto, não? Então, a qualidade do ar está a mudar completamente a nossa respiração, o ritmo, também a oxigenação do cérebro, também não falamos de alérgias, pode ser muitas coisas, não? Quando nós, e também isto está relacionado com os odores, não? O cheiro do espaço, não? Isto está a mudar também, há muita evidência científica destas coisas. Ademais, o cheiro é o sentido que está totalmente conectado com a memória, é um dos sentidos mais potentes em parte da neurociência. Então, todos estes aspectos, quando falamos de um espaço, nós estamos a criar e a desenhar da forma preventiva, não? Como a qualidade do ar, que podemos mudar os materiais. Os materiais da construção é o mais importante para mudar esta qualidade do ar interior. Depois, luz também é um fator muito importante e Prémio Nobel de 2017, acho eu, como os ritmos circadianos, também que está muito ligado no sono, também como ritmo hormonal, etc, etc. Depois temos a acústica, e também nas zonas da spa, não? E do hotéis também que há muitas máquinas, muitas vezes eu estou a ouvir, não, muitas vezes as pessoas que estão a criar spas, que estão muito, vamos dizer, muito sensibilizados com a parte acústica, não? Porque as máquinas terapêuticas têm muito som, não? Então, não é fácil para um sistema nervoso que está a relaxar, a ter um... E normalmente os spas estão localizados em sítios impossíveis, ou seja, sítios que nunca deveriam estar, que são perto de zonas de manutenção, corredores de serviço, por baixo de cozinhas. Há coisas absolutamente extraordinárias que nós vamos vendo e que acontecem e que nós vemos em montes de projetos, não é? Isto É, é muito mais comum do que aquilo que parece. Ah, total. e depois, isso que estavas a dizer, e desculpa interromper-te, Não, 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 não. é uma realidade interessantíssima porque, de facto, podemos estar a falar dos spas, mas também estamos a falar de outras zonas dos Uhum. edifícios em que, efetivamente, nós queremos, por exemplo, preparar uma sala que possa ser uma sala multiusos para fazer diversos tipos de programas, de atividades com o cliente, mas, entretanto, depois aquilo é uma zona de passagem e as pessoas, se calhar, estão sempre à porta ou ficam ao pé de uma zona que, entretanto, o pessoal da cozinha tem que passar lá com os pratos. Não sei, eu estou a ser um bocadinho absurda, mas Não, também não é não, absurdo, não Não é tão é, absurdo quanto isso, não é? não não é, é, Não é, não não é. é. Infelizmente Infelizmente não é. não é. Verdade. Eu não estava a é. Verdade. tentar que Não. vocês me dissessem, não, não, é mesmo absurda, Ana, isso não acontece. Que infelizmente a realidade determina que muitos espaços não têm ar-condicionado próprio, alguns nem sequer uma boa circulação de ar. A parte acústica são paredes tão finas que se É a ouve última a bolacha do quilómetros. pacote. A nível da parte olfativa, são queimadores de oxigênio. E como o CO2 alto, a Harvard School da Public Health Sim, já está a confirmar que 30% da resposta cognitiva baixa. certo. 30%. Então, as pessoas não estão a rendir. E as pessoas que estão aí não podem. Esses ah, estudos foram feitos muito fortemente depois do Covid, não é? Por causa de termos usado as máscaras, em que se percebeu que efetivamente o CO2 baixou, aumentou muito, e portanto percebemos todos nós, de alguma forma, percebemos que nos cansamos muito mais com níveis de CO2 muito mais elevados. Portanto, isto depois transposto para os nossos espaços em que o ar, como a Wanda dizia muito bem, não circula da melhor forma. Queimamos ar, que é uma coisa que me custa imenso, é velinhas por todo o lado, que parece velórios a queimar ar que nós precisamos. Pronto, esta boate vai ser mesmo danosa para a minha imagem e eu acho que me vou calar. Pronto, até já. Só queria complementar aqui um bocadinho aquilo que a Marta estava a dizer e estavas a dizer também, Wanda. Está tudo logo mal ou contaminado logo à partida quando o conceito de wellness, não é? Tanto ao spa está mal definido.
não é? Portanto, Pois. e aquilo que eu vejo muitas vezes olha, de que forma é que nós, ok, o investidor, o proprietário, etc., quer desenvolver um determinado spa, mas qual é a sua intenção, não é? E para quê, não é? Portanto, os espaços do wellness são vistos, são espaços que estão ali, são localizados realmente, como vocês estavam a dizer, em sítios pronto, que não dá para fazer ali mais nada, então encontra ali um sítio, vamos tentar adaptar para qualquer coisa, e depois, como é óbvio, claro que não resulta, não é? Portanto, não pode, nem pode resultar, não é? Portanto, a experiência do wellness, ou qualquer experiência do wellness, tem que ser vista de uma forma diferente e não ter ali um espaço, onde temos ali uma piscina, uma sauna, qualquer coisa, se o cliente para poder usar, não é? Portanto, e não pode ser visto assim, portanto, tem que ser vista logo à partida, a experiência em qualquer unidade deve ser vista de uma forma integrada, não é? Portanto, desde a partir do momento é que o cliente faz a reserva, ou contacta Uhum. a unidade hoteleira, até ao acolhimento e à recepção, portanto, do meio do hóspede, né? Portanto, no quarto, no restaurante, qualquer espaço dentro da unidade, deve, deve estar tudo interligado e tudo deve fazer parte de uma experiência de wellness. E não Isso é ser. música para os nossos ouvidos. É o que nós defendemos. Sem E, dúvida. aliás, nós vamos sempre aqui bater aos spas, porque acredito que, de alguma forma, está-nos aqui um bocadinho no sangue, mas nós defendemos há muito tempo que uma experiência wellness de hospitalidade não tem que passar necessariamente por um spa. Pode haver uma experiência maravilhosa e o espaço não ter um spa. E nem Ex- sequer ter ex- massagens no programa. Não é disso que se está exatamente, tratado, wellness. exatamente, Uma exatamente. experiência wellness é muito aquilo que o Jorge definiu neste momento. É desde que o cliente Eh, chega até que ele se vai embora, tudo é pensado para que o bem-estar dele seja promovido em todos os momentos e de múltiplas formas, não é? Recordo das experiências mais bonitas que eu já vi e autênticas, foi de um alojamento rural em que tinham, ficava junto a um rio, não é? Um ribeiro, não é? Portanto, onde tinham uma banheira daquelas antigas, onde faziam banhos de ervas terapêuticas, não é? Tanto aos hóspedes que quisessem, portanto, junto ao rio, ao ar livre, Certo. não é? Portanto, Incrível. não há nenhuma, não há nenhum edifício, não há nada, não é? Mas tem na base exatamente o que tu falaste, a intenção. A intenção, a identidade e a Pois, autenticidade estão lá exatamente, incutidas, não é? exatamente, portanto, tem que logo à partida, quando é definida qual é a intenção, qual é o que é que eu pretendo e qual é o propósito do wellness que eu quero ter, não é? Portanto, Exato. parte logo, tem que ser definido um determinado propósito. Quando não há propósito, nada vai resultar, é apenas uma estrutura que nós temos Pense ali, rápido. não é? Para poder ser para dizer que se tem e para dizer que, olha, temos, não é? E está lá no nome, na designação da unidade, SPA. Eu queria dizer também que, infelizmente, aquilo que eu também noto, ou que eu tenho notado nos últimos anos, esse tipo de espaços são sempre vistos como centros de custo, não é? Muito grandes, não é? Portanto, são gastadores, não é? Portanto, dentro de tudo, não é? Que determinada unidade tem, o SPA é aquilo que gasta, não é? Portanto, e temos de tentar aqui minimizar ao máximo, portanto, aqui os custos, não é? Portanto, da circulação do ar, não é? Portanto, por exemplo, a regeneração do ar, portanto, não é? Portanto, os ventiladores, desumidificadores, não é? Os ar-condicionados, o aquecimento da água da piscina, portanto, a luz, não é? Portanto, tem que se reduzir tudo. Não é com nenhuma intenção de sustentabilidade, mas é simplesmente para reduzir custos, não é? Portanto, isto infelizmente acontece. Falaste aos ouvidos da Wanda e ela Sim, agora já ficou deliciada. sim, Pronto. efetivamente continua ainda essa zona cinzenta, no sentido em que o SPA ainda é visto como um custo, mas temos que, na nossa opinião, dividir aqui o SPA em duas áreas. Temos a parte, efetivamente, da área mais de bem-estar que de tratamento, e depois temos a área de relaxamento com as águas. O custo elevado e energético é efetivamente na zona das águas. Entrando nessa zona, já nos deste aqui algumas dicas que nos pode efetivamente ajudar a melhorar ou sermos mais eficientes. Aquilo que eu noto, e por favor, se estiver aqui a dizer uma grande asneira, corrijo-me, é que a manutenção desses espaços também nem sempre é preventiva para que haja essa eficiência. Encontras isso na tua realidade ou é só na minha?
É verdade, sem dúvida. Portanto, pá, muitas unidades não têm sequer um plano de manutenção preventiva, não é? Portanto, ou é reativa, não é? Portanto, e é só quando acontece uma determinada avaria, vai-se lá reparar, portanto, e não há. Portanto, isto acontece em grandes cadeias, acontece em unidades média dimensão, portanto, é pior nas pequenas e médias, pequena e média dimensão, claro que não tem tantos recursos, mas mesmo nas grandes cadeias acontece, não é? Não há, de uma forma estruturada, tanto este tipo de gestão da manutenção preventiva, não é? Portanto, claro que isso eh, tem um efeito negativo que lá está, portanto, seja na longevidade e tanto na eficiência dos próprios equipamentos, não é? E depois no dia a dia, como é óbvio, portanto, depois naquilo que o funcionamento de tudo, não é? Portanto, e para além de ter aqui, depois, em termos financeiros, aqui um custo, portanto, um custo mais elevado, um impacto financeiro maior, não é? Portanto, do que se tivesse feito aqui uma manutenção preventiva. Muitas vezes não é visto por parte do gestor, não é? De uma forma inversa, não é? Portanto, não, isto, porque é que é necessário fazer esta manutenção preventiva? Não é necessário, portanto, porque é que eu vou subcontratar aqui uma empresa para fazer a limpeza dos filtros todos os meses? Não é necessário, não é? Portanto, olha-se para o custo do curto prazo e não para uma forma mais longa, não é? Portanto, mais abrangente. E de Portanto, bem-estar do cliente de bem-estar e do da cliente. equipa, Trabalhador. de todos, não é? De todos, sim, de todos, de todos. Sim, sem Correto. dúvida. E depois, só para deixa-me só terminar com isto, Ana. E depois, para cortar no custo, fazem o quê? Desligam a sauna por umas horas para não estar a gastar, e o custo energético de estar a ligar e desligar é muito superior. Mas Exa- pronto. Exatamente, isso acontece muito. Marta, quero-te voltar aqui um bocadinho. Ainda há bocado lançaste aí a neuroarquitetura e a neurociência para o meio da conversa, e eu sou apaixonada por neurociência. Isto mexe-me aqui com os níveis internos muito fortes, e eu gostava que nós fizéssemos aqui um paralelismo para aquilo que é alguma hospitalidade do futuro. Não gosto de falar assim porque isto não é propriamente uma tendência, mas nós estamos cada vez mais a assistir aos hotéis em geral e grandes cadeias internacionais falarem cada vez mais em conceitos do wellness hospitality ligados à longevidade, ok? A longevidade sendo trazida para o meio da conversa, no fundo. Agora, estando nós com diferentes problemas arquitetónicos em muitos dos espaços, não é? Por tudo isto que nós temos estado aqui a falar um pouco, é uma realidade, quer seja aqueles que já foram feitos há muito tempo, quer seja erros que continuam a ser feitos em coisas novas, porque também existe, não é? Porque nem sempre há esta sensibilidade, digo eu, tu vais-me dizer que não, certamente, e eu estou pronta para ouvir. Como é que nós podemos ter aqui uma estratégia wellness integrada, muito mais holística, para dentro de um edifício, que se queira que seja um edifício de bem-estar, como um hotel, uma clínica, um spa, whatever. É um edifício que nós queremos promover bem-estar, até a nossa casa, mas pronto, também já não vou assim tão longe. Como é que a neuroarquitetura pode, na realidade, influenciar aqui em, por exemplo, baixar os níveis de cortisol de um hóspede só por estar dentro desse espaço? Isto é possível ou é uma ambição meio louca e alguém sonhou e é uma utopia e não acontece na realidade? Primeiro de todo, Ana, se me permites, vou terminar a minha resposta de antes, porque Boa, termina. não acabei como Nós os interrompemos. indicadores da saúde. Claro, E, somos péssimas. não, porque não. Está bem, está bem. Isto é um espaço para compartilhar, não? Todo o conhecimento que temos. Quero também ser muito clara com os termos porque sempre falamos da luz, Sim, som, sim, sim, sim. os temas do ar, mas também temos, como também na sustentabilidade, não? Nós dizemos o patito feio, não? O patito feio é a água, não? O tema hídrico, não? Que sempre falamos que a água parece um bem, não? Que não falta. Ao Sim. menos agora temos muita água, não? Mas talvez no outro ano nos faltamos, não? Tema é que a parte da luz, a parte da qualidade do ar, a parte da acústica, também falamos do conforto higrotérmico, não? Que também nos edifícios aqui em Portugal é um tema bastante, com a pobreza energética que temos, que nos edifícios ainda novos, eu vejo nova construção que dizem que é eco e bio,
e não vejo que estão a tratar os temas do isolamento, não? Que talvez no início parece um investimento alto, mas a longo prazo está a mudar totalmente a eficiência de um edifício, não? A umidade é um tema importante e que muda totalmente a qualidade do ar. E também temos o eletroclima, que ninguém está a falar disto, e o ser humano somos seres bioelétricos, todo o nosso sistema funciona com impacto elétrico, não? O coração, as células. O que está a passar nos entornos quando falamos de sistemas elétricos biocompatíveis, por exemplo, o som, não? Também o tema de como estamos a desenhar os hotéis nas áreas dos quartos, não? Como podemos melhorar a qualidade do sonho destes hóspedes, com sistemas e estratégias preventivas muito fáceis, mas não estamos a desenhar com esta consciência atualmente. E a parte do eletroclima temos a influência natural e a influência artificial. Sabemos que a parte norte de Portugal, norte-oeste, desde Madrid até Galícia, é a zona mais radiativa da península. Então, ao norte, por exemplo, que está cheio de espaço, porque esta radioatividade natural é muito boa em pequenas doses, não? É muito boa a nível subatômico para fazer mudanças terapêuticas, mas quando esta exposição é a longo prazo, tema da radioatividade e o radão é a segunda causa de cancro do pulmão a nível mundial. Então, tudo isto são sistemas da prevenção da saúde pública, porque o tema do radão é um tema da Claro. saúde muito sério, da saúde pública. Agora, não estamos a trabalhar nesta dimensão da consciência. É saúde pública preventiva a longo prazo. Outro fator também para mim é muito importante é a segurança, não? A percepção da segurança. Entramos num edifício ou numa sala de terapias, o nosso sistema nervoso e o nosso inconsciente está a olhar por si num momento de urgência, eu posso sair daí, estou num lugar de segurança, não? Então, se eu para ir a uma spa ou uma sala de massagens, tenho que fazer um recorrido muito complexo e não sei onde está a saída, eu não vou estar tranquilo. Então, muitas vezes estas zonas, não, da terápias e massagens que estão perto, num lugar muito escondido, não? E que não têm, por exemplo, saída ao exterior ou não vejo uma saída fácil, eu não vou estar tranquila. A Sim, distribuição do espaço pode ajudar a sentir-me mais tranquila. certo. Às Hum. vezes até é sinalética, não é? Às vezes até com sinalética poderíamos resolver determinadas coisas que nem sempre resolvemos. Hum. E isso, por acaso, é uma luta que nós temos e que estamos constantemente a pedir para se melhorar a sinalética, porque notamos uma falha grave em muitos espaços. Não, não, Hum. não é um nem dois, é em vários. Sim, A sim. sinalética para se chegar e para se sair não é clara Hum. e a todos A os níveis. orientação, não? A capacidade de orientação. Isso, isso. Hum. E isto liga muito bem com o tema do wayfinding, que é Sim, muito importante na área da neurociência. certo. E podemos já seguir com a. Uma ligação, Marta, boa. Mas essa sensação de ter a facilidade, não? Da orientação e Sim, como posso sair daí num momento de urgência é muito importante. Não é claro. um tema consciente, é inconsciente. Somos animais e sempre estamos a olhar para um espaço Sim, claro. de segurança. É Sem dúvida. supervivência animal. Sim, está na nossa gênese, não é? Nós crescemos há muitos bilhões de anos atrás na savana e tínhamos que nos defender dos predadores. Portanto, obviamente, estamos sempre inconscientemente em modo de defesa, não é? E isto é Total. é a nossa sobrevivência. E interessante tu teres falado nisso, porque eu acho que nós
e agora vou falar um bocadinho por mim, Wanda, mas eu tenho quase a certeza que por si também, que batalhamos tanto com a sinalética, na maior parte das vezes. A nossa ideia não foi tanto a questão da sobrevivência, foi mais como é que se encontra o spa, não é? Mas pronto, agora também vamos começar a ter mais atenção no como é que sai do spa também, não é? E Pronto, é outra forma de sobrevivência, Ana. também é outra forma de sobrevivência, é um facto. Mas então voltamos atrás e agora julgo que já nos conseguiste responder às questões dos KPIs. Eu vou relembrar para ver se temos todos, para agora a coisa ficar muito esclarecida. Tu falaste nos Health Performance Indicators, em termos da qualidade do ar, da acústica, da luz, do conforto térmico, e aqui falámos da pobreza energética, que daqui a pouco vamos voltar a este tema, ok? E depois falámos da umidade e eletroclima. Foi isto mais ou menos que tu nos disseste que são os HPIs, neste caso. Nós falamos de conforto Hidrotérmico, ok, higrotérmico, que é temperatura e umidade certo, relativa. ok, estão os dois juntos. E os Bem, electroclima, falamos de impacto artificial e natural. ok, e agora liga-me lá isto tudo, como ias fazer, às questões da longevidade, à questão de um espaço poder influenciar. Já falaste um pouco como é que o espaço pode influenciar clientes e hóspedes, mas efetivamente ele tem o poder de influenciar algo tão simples como o nosso cortisol, e aí nós já vamos estar a influenciar o humor, vamos estar a influenciar todo o metabolismo humano, na realidade, não é? O espaço tem esse poder? A neurociência aplicada na neuroarquitetura, porque também há muita discussão se a neuroarquitetura, se pode ser uma palavra junta, se não, eu sempre falo a nível mais do mercado, falamos da neuroarquitetura, para mim é neurociência aplicada A ao arquitetura. design ou à arquitetura. Para mim não substitui nenhum efeito farmacológico, para dizer de alguma forma, mas para mim baixa, não afeta diretamente o cortisol, mas Uhum. sim que afeta o espaço, pode ajudar o ser humano ou ao corpo a não perceber o espaço como uma ameaça. Então, há muitos temas aqui porque, claro, não é o impacto físico, o impacto emocional, o impacto mental, não? É integrado. Então, cada um de nós percebe o impacto do entorno diferente. Há uma parte subjetiva e objetiva, porque para mim a melhor forma de ver e de transformar um espaço é fazer um diagnóstico. Ok, Então, quando medimos o impacto de um espaço, medimos a parte objetiva, estes indicadores de saúde, que afetam a todos, afeta ao ser humano, e a parte subjetiva, porque a parte subjetiva também é muito importante. Uma pessoa que tive uma experiência doente, não? Como um espaço vai ter uma reação emocional, mental diferente que outra pessoa. claro. Então, temos que ter também muito claro esta diferença, não? Que há um tema objetivo que afeta a todos. Talvez a uma criança, uma mulher, vai afetar mais, porque somos mais sensíveis fisicamente, mas a parte emocional e a parte mental muda também a percepção que temos desse entorno. Bem, Então, a neurociência o que está a fazer é medir, analisar e estudar o impacto do entorno, do espaço construído no cérebro humano. Claro, temos que ter claro que estas camadas podem mudar dependendo do o público que temos nesse espaço. Uma escola, um espaço de trabalho, uma residência ou um hotel, a experiência vai ser diferente. Como podemos começar a trabalhar num espaço já construído? O melhor é fazer um estudo, uma análise. Obrigada, obrigada, Marta. Marta. Jorge, posso te fazer uma pergunta difícil? Sim, sim. É Força. possível nós sermos 100% sustentáveis, segundo as normas do ESG, e 100% focados no conforto, num conforto extremo wellness? Ou há ali um bocadinho de conflitos e temos que chegar a um 50-50?
Primeiro é que esclarecer aqui ou contextualizar aqui um bocadinho aquilo que é o ESG versus sustentabilidade, está bem? O ESG é uma metodologia, portanto, é uma obrigação legal, não é? Portanto, constituída aqui por três pilares, a nível ambiental, a nível social e a nível de governança, através de duas diretivas, não é? Portanto, que impõe aqui às empresas, portanto, aqui a obrigação legal de reporte nestes três pilares, ok? Isso tem vindo a ser adiado, está a ser implementado de uma forma mais ou menos faseada, portanto, há aqui alguma dificuldade, não é? Portanto, na implementação desta metodologia por parte de muitas empresas. Neste momento só está, ou só estão brasileiras as grandes empresas, digamos assim, não é? Portanto, é com um determinado número de trabalhadores e volume de negócios. Basicamente, isto o ESG pretende é estabelecimento de determinadas métricas, portanto, através de indicadores que são medidos, ou é visto, ou é avaliado o cumprimento de determinados indicadores, e são medidos. Né? Portanto, e o ESG tem um objetivo muito do ponto de vista da avaliação do risco e das oportunidades, sobretudo a nível financeiro. A gênese do ESG vem muito da área financeira, né? Portanto, dos investimentos, de forma a assegurar aqui a rentabilidade, não é? Portanto, médio e E a longo robustez, não prazo é? das empresas, este fator das alterações climáticas, das mudanças Uhum. climáticas, etc., não é? Que estão em risco, não é? Em muitas situações, e de assegurar também, isto não só há aqui a obrigação de reporte, mas também há aqui a obrigação, parte da outra diretiva, do dever de diligência. Ou seja, Certo. que é monitorizado toda a cadeia de valor, não é? Ou seja, desde o fornecedor até ao cliente, né? Toda a cadeia de valor tem que ser identificada, não é? Portanto, e monitorizada. A nível da sustentabilidade, que é a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma questão muito mais ampla, muito mais abrangente. Qualquer estratégia de sustentabilidade e de ESG devem se complementar. Se respondermos aqui, se estivermos bem definido a partir de uma estratégia de sustentabilidade, iremos cumprir, claro, com o ESG. Neste momento, aquilo que está a acontecer em Portugal, está aqui um programa do Turismo Portugal, que é as Empresas 360, Sim, e que, portanto, aqui, de uma forma voluntária, não é? Portanto, não obrigatória, mas de uma forma voluntária, as empresas são convidadas, então, a cumprir com algumas destas métricas, não é? Portanto, certo. através de uma aplicação que é o Forest. E agora, voltando à tua pergunta, é claro que tem que haver aqui uma monitorização e uma estratégia muito bem definidas, com metas muito bem estabelecidas, não é? Portanto, qualquer estratégia de sustentabilidade ou de ESG tem que ser implementada de uma forma gradual, não é? Portanto, para não colocar em causa qualquer tipo de serviço. Eu acho que isso é possível, sim. Pode implicar investimentos em determinados equipamentos, é verdade, não é? Sobretudo a nível energético ou a nível hídrico, não é? Portanto, pode ter que haver aqui esses investimentos. Isso normalmente nunca é muito bem aceito ou muito bem visto à partida por qualquer investidor, como é óbvio. Sem ser esta questão de se efetuar determinados investimentos em equipamentos que são realmente dispendiosos para conseguir otimizar aqui mais os recursos, é possível colocar em prática muitas boas práticas, não é? Portanto, sem qualquer tipo de custo ou com custos muito reduzidos, não é? Portanto, basta fazer diferente, não é? Portanto, e ter aqui Boa. uma maior consciência da forma como nós usamos na operação, portanto, energia, a água, o aquecimento, portanto, seja a nível de, como falámos há pouco, a nível da manutenção preventiva, Ah, que pode ser feita, seja a nível dos cuidados que deve ter no seu trabalho do dia a dia. É claro que isso é possível. Agora, o que nós vemos pensa-se por tudo cortar, não é? E depois não se pensa que realmente naquilo que na implicação que isso pode ter, não é? Portanto, infelizmente, desligar a sauna, ou só ligar quando o cliente chega, não é? Portanto, como estava a dizer, que isso tem um efeito muito grande a nível de custos energéticos, não é? Portanto, ou baixar 1 grau a temperatura, ou 2 graus a temperatura da água na piscina, tem logo o efeito imediato na insatisfação do cliente, não é? Como é óbvio, ou na própria envolvente a nível da luz, ou no certo. nível do aquecimento, não é? Ou na própria desumidificação do ar. Quando entro, na maior parte das vezes, no espaço de spa, a qualidade do ar nota-se logo que não é boa.
Mas é claro, não é? Portanto, infelizmente isto acontece. Porquê? Porque Cheirinho a não, cloro tão bom, não é? Logo no corredor. sim, a umidade muitas vezes é tão elevada que é Sim. quase impossível respirar, não é? Portanto, como é que é possível? Não é? Portanto, não pode ser, isto não pode acontecer, não é? Portanto, acho que há muita falta de planeamento, de gestão dos recursos existentes, não é? Ou da própria otimização dos equipamentos que poderia haver e que não existe. E Jorge, deixa-me só te fazer uma pequena pergunta. Se nos quisermos focar agora a nível, não tanto da pegada carbónica, mas mais propriamente da pegada humana, o que é que o terapeuta do spa, que muitas vezes é ali o elo mais fraco da corrente, não é? Como é que nós vamos trabalhar aí a parte da sustentabilidade social? muitos espaços, não é? Portanto, e muitos espaços de wellness não têm este cariz social, não é? Ou não têm esta vertente social, não é? Eu considero, e acho que partilhei isso convosco, que realmente falta muito esta responsabilidade social em qualquer espaço de wellness, não é? Portanto, não é Sem só dúvida. fazer aqui umas doações de determinadas bens, colaborar com determinada instituição, etc. É preciso também abrir os espaços, portanto, à comunidade, haver este cariz social para poder aqui ter aqui um desenvolvimento económico ou um desenvolvimento social mais harmonioso, não é? Isto muitas vezes é aquilo que acontece. Portanto, as empresas, portanto, as unidades hoteleiras, sobretudo, estão muito fechadas sobre si, né? Portanto, e não têm esta interação, ou não estão Uhum. integradas na comunidade, ou não olham para a comunidade, né? Portanto, podem fazer pontualmente, como vos disse, determinado tipo de ações, mas não há este envolvimento na comunidade, infelizmente, não é? Portanto, e não se olha para a comunidade existente e para a envolvente. Tu Faz não falta. contribuem de volta para a comunidade, é o que tu estás a dizer, não é? É aquilo que muitas consideram que o simples facto de dar emprego local acham que é o suficiente. E não é, Certo. não é? Não pode ser, não é? Portanto, tem que haver aqui, temos que ir mais além a nível da responsabilidade social, não é? Portanto, há toda uma série de vivências, não é? Portanto, de necessidades social da comunidade que qualquer empresa deve ter a sua Claro. responsabilidade e essa cota de responsabilidade e poder contribuir para mitigar precisamente essas questões, não é? Portanto, agora, isto é claro que tem que ser pensado em rede e tem que ser pensado de uma forma conjunta, claro que sim, não é? Não é só um fazer, portanto, e os outros todos não Claro. fazerem, não é? Portanto, tem que haver Claro. aqui este trabalho de rede que nós privilegiamos, não é? Portanto, a nível de qualquer da sustentabilidade, seja a nível de envolver os fornecedores, toda a cadeia de valor, não é? Deve estar aqui a trabalhar Sem nesse dúvida. sentido, não é? É aquilo que acontece, portanto, infelizmente, eh, é que, sobretudo a nível dos fornecedores, não é? Portanto, aqui as empresas também não têm essa consciência, não é? Podem comprar local, podem privilegiar os fornecedores locais, mas vão ver se realmente ele está em sintonia ou está alinhado com aquilo que são as metas da sustentabilidade ou o plano de sustentabilidade Que é mesmo da produção própria local, empresa. não é? Exatamente, não é? Portanto, se trata bem os seus colaboradores, se Uhum. paga bem, se tem boas condições de trabalho, não é? Portanto, Marta, muito rapidamente, em poucas palavras, diz o que é que tu consideras ainda como um crime de design que ainda se comete na área wellness? Para mim, o crime e además estavam a falar disso antes, por exemplo, há 2 semanas aconteceu comigo, estava a falar com um wellness director de um hotel de luxo e ela estava a comentar que estava a propor, recomendar uma nova construção de hospitalidade a luxo e ele dizia que não podia assessorá-los porque eles não tinham uma piscina de umas dimensões X, então não podiam fazer uma spa e não podia ser um hotel wellness. Então, para mim, o problema é o cambio de paradigma, não? Começamos a casa pelo telhado, não? Também falavam das máquinas, não? Como podemos trazer este biohacking, se começamos a trazer coisas novas, ah, coisas externas, não? Da fora, dentro do espaço, é o tema da pedagogia, não? Falta Claro. pedagogia
para entender que temos já a informação, temos as estratégias, temos formas de trabalho novas que têm que ser impostas aos projetos da forma consciente e da forma profunda, não? Porque a saúde, não, o wellness, o spa, o well-being, não tem que ser é beyond a piscina. Certo? Para mim, o crime é não mudar da mentalidade. E, Estamos e de para acordo, sim. isso, e para isso também precisamos muita pedagogia, porque eu sei que não temos ainda esse conhecimento e isto é uma mudança que vem dos governos, não? Sem Para fazer dúvida. esta mudança e eu acho que todo este movimento da sustentabilidade vai ajudar a pôr esta consciência, não? De fazer as coisas diferentes e é um processo. E eu sempre falo de uma visão sistémica, não? Quando falamos de todos os parceiros e os colaboradores, é uma visão sistémica comunitária de que temos que trabalhar mais com grupos e equipas multidisciplinares, porque precisamos disto, não? Desta visão mais holística. Obrigada, Marta. Sem dúvida, e concordamos plenamente. Então, apenas um desejo final para cada um de vós, e vamos pedir que sejam muito sucintos. Imaginem então que o vosso trabalho, quer seja a parte do design da Marta, quer seja a sustentabilidade do Jorge, se tornava um novo padrão mundial. É isto que é o nosso desejo, no fundo, não é? E então, o que nós gostaríamos de saber é o que é que vocês deixariam como aquilo que seria, que teria que ser respeitado e feito a partir de hoje em determinado espaço. Eu imagino que isto vá um bocadinho ao encontro daquilo que a Marta acabou de falar, que era a mudança de paradigma, mas neste caso o paradigma já estava mudado, Marta, está bem? O paradigma já estava mudado e isto era aquilo que é. Portanto, qual seria para cada um de vocês aquilo que seria o eixo fundamental que vocês deixavam na fundação de cada um dos projetos nas vossas áreas, quer seja o design, quer seja aqui a sustentabilidade, etc., como aquilo que fosse, digamos que a vossa marca, não é? Aquilo que vos definisse enquanto estarem à frente de um determinado projeto. Ladies first, está bem, Jorge? Desculpa, não leves Sim, a sim, mal. sim, sim, sim. Para mim, um conceito que foi um grande avanço a nível mundial foi o conceito do One Health da OMS. Ok, Para mim, é a visão esta faz holística sentido. que temos que ter, porque a saúde não é a saúde das pessoas, a saúde da natureza, a saúde ambiental, a saúde económica Sem também, dúvida. não? O investimento responsável, não? Agora falamos, tem que ser uma, não? Como esta visão sistémica, holística, e para isso, talvez nós não vamos ver como muda tudo isto, mas estamos aí a trabalhar, não? Boa. Para fazer essa mudança. Então, Jorge, muito rapidamente. Sim, bom, é uma pergunta difícil, não é? Mas aquilo que eu acho é que, sobretudo a nível da hospitalidade, não é? Se deve a marca, não é? Portanto, aquilo que toda a estratégia de sustentabilidade com finalidade, do meu ponto de vista, de proporcionar experiências com alma. Ok? Ok, Mas para isso é preciso aqui um conjunto de várias coisas, não é? Digamos assim, para que isso seja possível. Não é? Portanto, certo. a todos os níveis, não é? Portanto, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista económico, não é? Portanto, é Uhum. necessário haver aqui um trabalho aprofundado para que isso seja possível dar toda esta experiência com alma e com sentimento às pessoas Certo. que visitam tanto os espaços para poder ter aqui momentos de memoráveis e de bem-estar, não Tão bom. Olha, isso levava-nos aqui para outra conversa que iríamos ficar aqui imenso tempo, porque o paradigma das experiências com ou sem alma e com mais ou menos tecnologia, etc, etc, iria levar-nos aqui para outra conversa maravilhosa e que eu vos deixo o desafio de um destes dias nós voltarmos a isto e podermos conversar então destas questões das experiências com a alma que me dizem muito e eu sou muito fã dessa questão.
E o que eu vos quero dizer é agradecer imenso. Foi uma conversa muito, muito, muito gostosa, como se costuma dizer. Foi muito bom ter-vos aqui. A ideia foi só abrirmos o apetite para algumas das questões que nos têm vindo aqui, a inquietar o cérebro e a deixar cada vez mais perplexos com muitas coisas que vamos vendo no terreno, nos espaços que vamos visitando, quer sejam eles espaços de bem-estar propriamente ditos, quer sejam espaços em que todos nós circulamos, como dizia a Marta ainda há pouco, espaços em que a saúde pública possa ser posta em causa, não é? E são muitos, e a muitos níveis, e parece impossível nós estarmos em 2026 e ainda termos tantos espaços que nos agridem tanto e que agridem tanto a nossa saúde e o nosso bem-estar. E se nós começamos mal aí, não é? Como diziam os antigos, aquilo que nasce torto, torto, mal sem direita, não é? Assim qualquer coisa. Agora, a questão é como é que nós podemos influenciar tudo isto e nós acreditamos muito que falando, conversando e trazendo os temas a público é um caminho para influenciarmos e abrirmos aqui a discussão. Por isso, muito obrigada aos dois por terem estado connosco hoje. Espero que tenham gostado daqui do resultado da nossa conversa e seguramente havemos de voltar a reunir-nos mais e estejam à vontade para nos mandarem ideias e sugestões que queiram para nós debatermos. Marta e Jorge, não sei se querem dizer alguma coisa para finalizarmos, mas estejam à vontade. Bom, agradecer primeiro, né? Muito obrigado. Espero poder ter contribuído aqui para alguma discussão, ou pelo menos para mexer aqui algumas consciências. Foi bom. Muito obrigada, Jorge. Muito Muito obrigado. Marta, Muito obrigada. obrigado. Muito quiseres obrigada a terminar? todos. No, um prazer conversar com esta consciência. Muito obrigada por estarem aqui e por aceitarem e apoiarem sempre estas ideias malucas que nós temos e, acima de tudo, por continuarem a dar voz e a querer fazer diferente. Então, muito obrigada a todos por estarem connosco mais uma vez. Espero que tenham gostado destes temas e espero que eles vos tragam a consciência de que temos muito trabalho pela frente, e que todos nós juntos podemos, exercer muito mais pela nossa saúde e pelo nosso bem-estar, estando conscientes daquilo que é o impacto da envolvência, como dizia a Marta, e que é tão certo, qual o impacto que isso tem na nossa vida e na nossa saúde e no nosso bem-estar. Por isso, certamente voltaremos a estes temas e até breve. Obrigada aos dois e até já.